Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula Tongo e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos. Faz um bom tempo que eu não venho aqui no Periscope e hoje eu estou aqui para resgatar, né? Falar um pouquinho sobre o meu tema, a minha área, que é engenharia de produção, sobre planejamento, gerenciamento de projetos e como que isso pode impactar positivamente a nossa vida, né? Vou dar um tempinho aqui para compartilhar. Depois de um bom tempo eu tô voltando aqui, então tem várias formas diferentes aqui no Periscope. Enquanto... bacana! Quando o pessoal tá entrando... Oi, tudo bom, Gurgel? Que bom que você está aqui. Eu vou compartilhando aqui, bacana, com o pessoal, com os meus seguidores, né? Olha que bacana, o Periscope tem coisas legais aqui. Então, compartilhando. Oi, Gurgel, tudo bem? O que te motivou a entrar aqui no meu Periscope? Escreve aqui pra mim, eu vou gostar de saber, né? O que motivou? Sim, você é empreendedor? De que área? Que bacana que você é empreendedor. Eu também sou, né? De qual área? Fala pra mim, que daí eu posso te ajudar mais. Setor de serviços. Que bacana. Então tem tudo a ver com a área que eu gosto demais, Gurgel. E o que a gente vai falar aqui tem a ver. A área elétrica, legal. Meu sócio, ele é engenheiro eletricista. Olha, tá chegando mais uma pessoa. Legal. Olha, tem um bom tempo que eu não venho aqui. Então, tô muito feliz de que vocês estejam aqui pra gente compartilhar. O Gurgel chegou. Obrigada pelos coraçõezinhos, Gurgel. E chegou uma outra pessoa aqui, só que eu não tô conseguindo enxergar quem é. Se puder dar um oi. Então vamos lá, né? Legal. Entrou outra pessoa, eu não tô conseguindo identificar quem é. Se puder. Entrou outra pessoa. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Paula Tongo. Enquanto estou aguardando um pouquinho o pessoal chegar, é um prazer você estar aqui, porque o intuito é falar sobre planejar, gerenciar, executar projetos, né? Oi, Marlon, quanto tempo, meu amigo, que bom que você está aqui. Compartilha, tá? Se puder compartilhar esse Periscope, vai ser muito bom, porque esse é o meu retorno depois de um bom tempo. Então, o planejamento, engenharia de produção, é uma área que eu gosto muito e planejamento está muito presente. Eu trabalho com isso desde 1999. Então, eu acredito que possamos contribuir aí com informações. Ótimo, então eu vou inverter agora a câmera. Muito legal. Obrigada, Marlon, por convidar os seus seguidores, tá? Então, eu vou inverter aqui para vocês me verem. Pronto, estou aqui. Tudo bom? Dá para me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Que eu tô com o microfone aqui. Eu acredito que tá tudo bem. Bom, gente, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar o seguinte. Ok, obrigada, Gurgel. Eu gostaria de compartilhar o seguinte. O que é gerenciamento, ou melhor, o que é planejar, né? É algo meio que talvez até um pouco óbvio,
mas muitas vezes a gente confunde essa questão do planejar. Planejar nada mais é do que organizar um plano, fazer um roteiro daquilo que a gente pretende, né? Daquilo que a gente deseja. Então, o planejamento nos dá uma diretriz, nos dá um caminho. Oi, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma projeção de futuro, isso aí, Gurgel. Isso, às vezes, é amedrontador para algumas pessoas. Nós vivemos num país que, culturalmente, o planejamento é algo desafiador para nós, mas isso tem a ver com a nossa história, né? Não é porque Deus quis assim. E o gerenciar projetos, gente? O gerenciar projetos tem a ver com a organização dos nossos recursos disponíveis, tem a ver com o escopo de trabalho, ou seja, com o roteiro que nós vamos adotar para o nosso projeto e como que a gente pode otimizar aqueles recursos da melhor forma possível. Ontem mesmo, eu vou mesclando esses conceitos com experiências que eu tenho da minha vida profissional e até pessoal. Oi, Theo, seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre gestão de projetos, tá bom? Planejamento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela é especialista na área financeira. E durante o almoço, exatamente, Gurgel, sempre a gente precisa estar planejando. Oi, Edu, seja bem-vindo. Gente, quem puder compartilhar esse Periscope será muito bom, tá? Porque é o meu retorno hoje e espero que vocês gostem do conteúdo aqui. Então eu vou falar e à medida que eu vou falando, depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Só para a gente ter um raciocínio. Então, ontem eu estava conversando com uma amiga sobre... Ela é especialista na área financeira. E eu estava falando com ela sobre otimização de recursos financeiros, né? E basicamente, gente, quando ela falou, Ana, é importante a gente sempre estar refletindo sobre como a gente pode utilizar o nosso recurso da melhor forma possível. Quando se fala refletir, é o quê? É aquela parte da tempestade de ideias, é você sempre estar revendo o seu olhar para ver como que você pode utilizar melhor os seus recursos financeiros, né? Então, quando eu falo rever o olhar, é você rever sempre se tem como melhorar aquilo que você já faz. Pronto, é isso. Por exemplo, se você tem uma forma, você tem um projeto, você tem disponível X recursos financeiros para aquele projeto. E quando você vê assim, nossa, eu pretendo usar esses recursos dessa forma, né? Eu vou fazer tais pagamentos, eu preciso de X reais de dinheiro. Daí, quando se parte para rever, aí você tem que analisar o que dá para você fazer com parceria? O que é possível você fazer com permuta de serviço com um fornecedor, com um parceiro? O que é possível você mesmo fazer? O que você tem? O que já tem na sua organização? O que você tem ali no seu dia a dia que às vezes você utilizou no passado e às vezes você até esqueceu que tem para você utilizar novamente naquele momento, naquele projeto. Então, quando a gente pensa isso, facilita a gente otimizar a nossa utilização, facilita a gente otimizar os nossos recursos financeiros. Então, isso para o planejamento é muito importante, porque quando a gente planeja, a gente projeta no futuro, né? Como o Gurgel até colocou aqui. A gente projeta o que a gente quer fazer no futuro e daí a gente consegue ver as formas que a gente pode lançar mão para viabilizar aquela projeção que nós fizemos, porque nada melhor, gente, quando a gente planeja, a gente está planejando normalmente um sonho, alguma coisa que você deseja, né? Você ou sua organização deseja, mas nada melhor além de sonhar e planejar é executar. Porque quando a gente executa, aí sim dá realmente realmente nos dar o prazer da realização, o prazer daquele projeto que saiu de um sonho, saiu do papel e se tornar realidade. Então, isso é muito importante a gente ter isso claro. Então, recapitulando, planejar é a organização de um plano, de um roteiro, é uma projeção para o futuro, e gerenciar um projeto
é organizar com o melhor escopo de que você tem, ou seja, com o melhor plano, e otimizar os recursos da melhor forma possível, tá? Então, é importante isso. Hoje mesmo, eu estava numa situação que eu estava numa situação de organização de um projeto, e durante um determinado momento, nós estávamos analisando os cenários para fazer um determinado projeto. Então, assim, quais cenários que nós temos? Dentro dos conceitos de gestão de projeto, existe o cenário otimista, realista e pessimista. Então, sempre quando você desejar planejar e gerenciar, fazer aquele projeto dar certo, dependendo do cenário que nós estamos, é importante a gente visualizar se o ideal de fazer aquele projeto, a gente tendo todos os recursos financeiros disponíveis, as pessoas, tá tudo à mão, é o cenário ideal, né? Otimista até. O cenário pessimista é quando você começa a simular situações no campo das ideias mesmo, né? Simular o que pode dar errado. E ver várias cenas mesmo do que pode dar errado e é realista, o que é possível naquele momento você fazer com as ferramentas, com recursos disponíveis que você tem. Quando você passa a pensar assim, facilita para você até entrar em ação. Você não fica paralisado, né? Outro exemplo, ontem à noite eu estava com uma amiga e essa amiga estava passando por uma situação, uma situação. E numa conversa eu comecei a colocar para ela, olha, então você tem que resolver isso, vamos imaginar os cenários. Se isso acontecer, aí eu comecei a citar para ela o cenário do que ia acontecer, como que a pessoa iria abordar ela, o que essa pessoa falaria. E ela pensou, se for assim eu vou responder dessa forma. Então, o cenário 1, 2, 3, né? Coloquei para ela os cenários e ela, com a questão de passar para ela o cenário disponível, ela se sentiu mais segura para tomar uma atitude para resolver uma determinada situação. Tanto é que ela foi resolver. E justamente dentro daquelas situações, a resposta que ela teve da pessoa foi um dos cenários que nós cogitamos. Então isso é muito bacana, porque ela já tinha vislumbrado o cenário. Quando veio a resposta, ela já sabia exatamente o que ela vai fazer, então diminui o impacto, o impacto negativo no sentido de você ser pego de surpresa, né? Então, quando a gente é pego de surpresa, muitas vezes a gente pode dar uma resposta ou já resolver uma situação logo, e quando a gente é pego de surpresa, a gente protela, né? A gente acaba aquilo que você poderia resolver em 5 minutos pode virar uma semana, ou pode virar muito mais, ou 2 dias, e isso é tempo. É nosso tempo disponível, e tempo a gente sabe que é dinheiro. É isso aí, Gurgel. Nem sempre o que a gente planeja, nem sempre as coisas saem como a gente planejou. Por isso que é tão importante esses cenários. E nós temos que estar preparados. Gente, quem dera se tudo a gente planejasse saísse exatamente do jeito que a gente quer, né? E nenhum planejamento é assim. Desde o mais simples até planejamentos muito complexos. Eu tô habituada eu dou aula, né? Para quem não sabe, eu dou aula para vários engenheiros, arquitetos. E a gente sabe que desde obras mais simples ou empreendimentos mais simples até empreendimentos mais complexos ou obras mais complexas de milhões de reais, o planejamento, na maioria das vezes, em 95% das vezes, 99% das vezes, não sai conforme a gente planejou. Então, por isso que é importante a gente sempre ter essa flexibilidade, esse olhar sobre o que eu vou fazer se o planejamento não sair do jeito que eu planejei, né? E o planejamento, quando a gente planeja, não quer dizer que a gente vai errar. O objetivo de quando a gente planeja é tentar diminuir os impactos do que vai acontecer. Então, quando você planeja, você projeta.
aconteceu o imprevisto. Meu Deus do céu, e agora? Você já vai estar preparado para reagir àquele imprevisto, sabe por quê? Porque você vai enxergar ele antes que aconteça. Quando a gente planeja um projeto que a gente vai estar envolvido 1 ano, 3 meses, o que for, certamente você vai enxergar antes o que está por vir. E o grande barato do planejamento é justamente isso. Você enxerga o que está por vir e dá para você se reposicionar para continuar tendo um resultado positivo do seu projeto, do seu plano, mesmo com as alterações, mesmo com as mudanças, porque você pode buscar ajuda, você pode simplificar o seu projeto, você pode reorganizar os recursos financeiros do seu projeto, ou não, ou você vai conseguir um subsídio, um apoio para manter aquele projeto do jeitinho que você queria, sabe? Ou você pode organizar até para parar um pouco o seu projeto e retomar ele no outro momento. Eu já tive clientes assim que preferiram, não, Ana, vou parar um pouco porque eu preciso tomar um fôlego mesmo. Preciso dar um tempo. Uma vez já peguei uma empresária assim, ela estava muito cansada. Então ela deu um tempo de 2 meses e retomou o projeto dela e tá feliz, foi super sucesso. Como também já vi pessoas de projetarem, planejarem o projeto, enxergar como é que vai ser e identificar no planejamento, antes de começar a execução, que ele não ia ter o recurso financeiro do jeito que ele queria para concluir o projeto. E aquele projeto era algo que ele sonhava durante anos e ele não queria abrir mão, ele queria que fosse exatamente daquele jeito. O que ele fez? Ele parou, recuou durante uns 3, 4 meses e foi buscar mais recurso financeiro. No caso, ele pegou até na época um empréstimo, se não me engano, a juros muito baixos, mas para ele compensou. Mas o bacana disso tudo é que ele enxergou isso muito antes. Imagina um transtorno que seria se ele estivesse executando o projeto dele e ter que correr atrás, em cima da hora, para poder dar conta de ter o dinheiro disponível para fazer as coisas acontecerem. Ou ele ia pegar um dinheiro muito caro, ou ele ia ter que parar a obra dele, no caso, e isso felizmente não aconteceu porque ele enxergou isso muito antes e tomou as providências e as coisas fluíram. Então o planejamento tem esse poder, tá? Você consegue enxergar as coisas melhores. Outro conceito que eu queria passar para você, um conceito não, um exemplo, né? Uma outra situação. Um dia desse eu estava num voo, coincidentemente encontrei com uma colega de trabalho, e ela começou a falar pra mim sobre uma obra na casa dela que ela estava fazendo. E ela falou: Ana, pelo amor de Deus, minha obra, eu tô gastando muito mais do que eu deveria. Choveu, foi um final de semana que choveu, pegou ela de surpresa e simplesmente as paredes, a pintura das paredes formaram bolhas e apareceram várias goteiras na casa dela, porque a casa é velha, porque é isso, e que eu vou gastar, já me endividei, tô preocupada. Gente, por que isso aconteceu? Ela é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que contratou um profissional, né? Faltou o planejamento para visualizar as eventualidades que podia acontecer naquela obra. Por quê? É uma casa antiga, então, e aí? O que poderia acontecer? Num caso de chuva, num caso de seca, os profissionais queriam trabalhar ali. E no final da nossa conversa, ela estava bem chateada. Eu falei bem assim: olha, não temos controle, podemos controlar apenas nossos comportamentos. Isso é verdade, Gurgel, mas algumas situações externas nós podemos prever o que vai acontecer e trabalhar para diminuir esse impacto, né? Então a gente tem controle sim sobre os nossos comportamentos e algumas situações externas podemos. Por quê? Temos controle também. Por quê? Aí eu falei para ela: olha,
naquela situação ali da obra, se ela tivesse feito um rastreamento melhor da estrutura ali daquela casa, ela ia poder ver que estaria sujeita à infiltração, que de repente ela poderia colocar uma manta para isolar as coisas, enfim, são N motivos. Mas o fato que eu falei assim para ela, olha só, que bom que choveu esse final de semana, né? Que bom que choveu. Porque imagina se você tivesse concluído toda a sua obra e daqui a 2 meses chovesse e estragaria tudo que você concluiu da sua obra. O prejuízo ia ser muito maior. Mas claro que existem tecnologias, existem formas, através de um plano bem elaborado da sua obra, para você evitar que isso aconteça, que você tenha surpresas de infiltração, de N coisas na obra, qualidade de recursos, enfim. Gente, são várias situações que dariam um outro periscope pra gente falar disso. E ela meio que é verdade, né? Se conformou um pouco. Então, é importante a gente ter clareza isso. Quer ver? Existe o conceito do planejamento em 4 dimensões. O conceito do planejamento em 4 dimensões é quando a gente associa, por exemplo, a nossa planta em 3 dimensões, aquela feita uma casinha, um desenho, né, da sua obra, e você associa isso ao seu cronograma de trabalho. A gente utiliza um software para isso, o BitGo, por exemplo, é um software, mas você associa a sua planta ao cronograma de trabalho. E na planta, existem técnicas que você pode visualizar, você pode projetar na sua obra os contratempos da parte elétrica, da parte hidráulica, e você minimizar o impacto em relação a isso, sabe? E quando você associa isso, esse desenho em 3 dimensões, acoplado a um software que tem um cronograma, você consegue gerir melhor e até reorganizar melhor, que realmente tem situações que aparecem no seu projeto que você não previa, que não dá para prever, não dá, é uma coisa inusitada. Mas, mesmo assim, com um planejamento adequado, você consegue minimizar aquele impacto. Se você ia ter um impacto, assim, de te atrapalhar 90%, talvez te atrapalhe 30%. Isso é muita coisa num projeto. Para você ter uma ideia, às vezes você está num projeto, imagina, o seu esforço, você está ali durante um mês, fazendo um esforço para um projeto dar certo. Um mês, gente. E passa aqui um mês, você descobre que você tem que trabalhar mais 2 meses. Sabe? Então, se você planejasse de uma melhor forma, talvez você saberia disso antes. Que você teria que ficar 3 meses naquele projeto e não somente 1. E que daí você iria reavaliar se era isso mesmo, ou se daria para se reorganizar para ser somente 1 mês, ou o que você poderia fazer para viabilizar o projeto dentro do tempo disponível e dentro dos recursos financeiros que você tem disponível, tá? Então, o planejamento é muito bacana por causa disso. Bom, perguntas? Acho que eu já falei demais hoje pro meu primeiro Periscope. Quem tem perguntas sobre essa área? Bom, enquanto alguém manda pergunta, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Gurgel, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo, Matheus. Marlon, obrigada por você estar aqui. Gurgel, muitas vezes nossas crenças podem não estar alinhadas com o planejamento, é verdade. Nossas crenças acrescentam em tudo que a gente faz, né? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas crenças mesmo, tanto pro lado bom quanto no nosso lado tão bom. Tem crenças que são muito positivas na nossa vida, outras nem tanto. Então é bom a gente ter muita consciência delas, porque, por exemplo, tem gente que tem a crença de que planejar não vale a pena, né? É bobagem. Isso é uma crença ruim, negativa, né? Já tem outras pessoas que não planejam, mas tem a crença que o negócio é executar, né? Vai direto para execução. Aí no caminho encontra muitos percalços que poderiam ser evitados, né? Então, crença realmente é algo que a gente tem que reavaliar. Nem sempre é fácil, mas é possível. Bom, pessoal, mais perguntas? Mais colocações, sugestões?
Bom, se vocês gostaram desse Periscope, eu peço para vocês darem coraçõezinhos. Vocês podem se inscrever para receber outros avisos de Periscope. Hoje foi o primeiro. Eu tenho um site bitável.com/comprometido. Você pode colocar seu e-mail lá para você receber mais informações sobre planejamento e gerenciamento de projetos, engenharia de produção, planejamento 4 dimensões, que vai ser um prazer contactar vocês. Eu consigo escrever aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que eu não consigo. Mas enfim, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. No Instagram vocês me acham lá como Ana Tongo, tá? Se vocês quiserem me adicionar no Instagram, vai ser um prazer. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.